Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Assim Ossado. O meu nome é Samuel Mira. Estamos aí de volta com muita força. Continuamos aqui nas dúvidas, nas questões sobre a língua portuguesa. E quem melhor para esclarecer todas estas dúvidas do que o grande Marco Neves. Olá. Como é que é? Tudo bem? Está tudo bem. Cá estamos. Estamos aí mais um ano. Sim, já estava com saudades aqui das nossas conversas. É verdade. Então, desta vez vamos tocar num tema que ainda não tocámos muito, que é a acentuação das palavras e palavras que tenham dupla pronúncia ou dupla prosódia, que posso também já passar a explicar. Prosódia é a área que estuda, que diz onde se devem acentuar as palavras, e há certas palavras que têm essa dupla acentuação, dupla prosódia, dupla maneira de dizer ou até de escrever. Que é isso que vamos ver. E eu gostaria de defender aqui a inclusão de dupla prosódia do inclusive para ser inclusive ou inclusive, que as pessoas acham que é um erro. E já agora deixa-me só dizer muito rapidamente uma opinião, por exemplo, de alguém. Deveríamos escrever inclusive? Não. Apesar da palavra terminar num E aberto, inclusive não é uma palavra aguda. É uma palavra grave cujo acento recai na sílaba si. Não se lê inclusive, lê-se inclusive. Aí nessa questão do inclusive, nós temos, do inclusive, acho que há aí uma certa confusão nesse texto em relação, se bem percebi, no que toca à diferença. Temos de fazer uma distinção entre aquilo que é a maneira como nós pomos a sílaba tónica e a maneira como nós pronunciamos a vogal. Nem sempre é a mesma coisa. Ou seja, nós em geral pomos a sílaba tónica numa determinada sílaba, como sabemos. Ou a última são palavras agudas, ou a penúltima, que são as palavras graves, que são a maioria das palavras portuguesas, ou as palavras esdrúxulas, é que pomos na antepenúltima. E quase sempre a vogal da sílaba tónica, quase sempre é uma vogal aberta. E por isso é que nós fazemos uma certa associação entre sílaba tónica e vogal aberta. Mas nas outras sílabas, nas sílabas átonas, as vogais também podem ser abertas ou fechadas sem que mude o acento sonoro, se quisermos. Por exemplo, nós temos padeiro, em que a sílaba tónica é o ei, dei, padeiro, e no entanto nós dizemos padeiro, não dizemos padeiro. Temos também o próprio Camões, que nós dizemos Camões e não Camões, mas a sílaba tónica é o ões. Portanto, não é obrigatório digamos, a vogal que está numa sílaba que não é tónica seja fechada, pode ser aberta. E eu acho que o inclusive é um daqueles casos em que nós podemos pronunciar a última vogal aberta, no entanto a palavra continua a ser grave, continua a ser inclusive e não inclusive. Ok. Há aqui alguém que defende que se pode dizer das duas formas. Sim. Mas há aqui algo que eu não concordo, que ele diz inclusive ou inclusive. A resposta é inclusive. Trata-se de uma palavra latina, como em latim, sem acento, sinónima de inclusivamente, embora em geral a pronúncia seja com E aberto, a palavra é grave com a sílaba tónica em si, inclusive. Pode ser pronunciada com o E final fechado, como em cabide, ou aberto, como em café. Conclusão, a grafia que respeita à norma é inclusive e não inclusive. Mas ele está a dizer que pode-se dizer Sim. aberto como em café. Mas deixa-me só dizer que aquilo que eu defendo não é aquilo que eu votaria se alguém Sim. fizesse uma proposta, uma eleição. Eu votaria em existir a palavra inclusive com acento e não dizer inclusive ou inclusive a mesma Sim. grafia. Que é para eu poder diferenciar a forma como eu vou ler, porque os outros exemplos de dupla grafia, de dupla prosódia, normalmente diferenciam com dois acentos diferentes, com ou sem acento. O problema aqui é que as regras da acentuação portuguesas, que são muito rígidas nesse ponto, e nós estamos a falar da escrita, e as regras são um pouco diferentes daquilo que são na oralidade. Na oralidade, digamos que as regras definem-se ao longo dos séculos pela maneira como as pessoas vão falando. A escrita tem algumas regras de acentuação que são definidas à partida, não são definidas ao longo do tempo. E uma dessas regras diz que o acento agudo, o tal acento que nós pomos, por exemplo, em café, o acento agudo, em português, representa sempre a sílaba tónica. Nunca pode ser posto numa sílaba átona. E por isso, se eu pusesse o acento agudo na inclusive, eu tinha de ler algo como inclusive.
inclusive ou seja, não, a prosódia de facto mudava. Se eu quero apenas marcar, por algum motivo, que aquela vogal é aberta, e não propriamente uma vogal, ou seja, não estou a falar da sílaba tónica ou não, mas simplesmente se é U ou E, eu posso usar um outro acento que também temos em português, se nós quisermos, que é o acento grave, que nós usamos no A, por exemplo, no eu vou à frente. Nós temos o acento grave. Também usamos no aquele. Repara, aquele. Nós temos o acento grave porquê? Porque a sílaba tónica de aquele é aquele. No entanto, o A é aberto, por isso tem aquele acento. São casos muito restritos em que esse acento é obrigatório. No entanto, se por algum motivo quiseres marcar que o inclusive se lê com o E aberto, a acentuação portuguesa em geral não obriga a que nós marquemos isso. Mas se quiseres fazer isso, podes usar o tal acento ao contrário, o acento grave. Porque não há nenhum caso desses. Com E. Não, com E. Que seja obrigatório, não há. Mas nós, por exemplo, usamos, quando nós queremos escrever, por exemplo, para a frente, e eu quero marcar que disse para e não disse para, aí eu uso o acento ao contrário. Se eu quiser dizer, quando estou, por exemplo, a representar a maneira como escrevo, ou a maneira como falo, aliás, ou a maneira como alguém diz aquilo muito depressa, se eu quero dizer pró Manel, e quer escrever mesmo pró, não quer escrever para o, eu aí também ponho o acento ao contrário, porque aquilo não são sílabas tónicas. Ou seja, este acento existe em português, quase nunca é obrigatório, só é obrigatório no caso do A, mas nós podemos usar, por exemplo, este caso do inclusive, se quiseres mesmo marcar que estás a dizer o E aberto. Mas agora por acaso estava aqui a vir outra questão, que é, tu estás a dizer que para esse acento ter lógica, tu terias de dizer de uma outra forma, que era? Inclusive. Inclusive. E não inclusive. Sim, exatamente. Qual é que é a diferença? É porque na outra eu estou-lhe a dar um bocadinho ali força a diferença no a mesma, não é? Continua, parece que fica a mesma. Aliás, ou seja, há uma coisa que é a acentuação gráfica, que são os acentos, e outra coisa é a acentuação sonora, que é a prosódia, ou seja, onde é que nós pomos o acento da palavra. O acento sonoro, ou seja, onde é que está a sílaba mais importante da palavra. Sim. Normalmente nós dizemos, quando estamos a aprender português, as professoras dizem, para nós sabermos qual é a sílaba tónica, chamamos a palavra. Por exemplo, inclusive, anda cá, nós dizemos à mesma o I, aí nós pomos o acento sonoro no I. O E está aberto, mas sim. E porquê? Inclusive, se eu disser inclusive, eu acho que ouvi mais o E por causa do acento. Tens essa sensação porque o E não estás habituado a ouvir o E aberto, mas chama lá a palavra, faz de conta que o inclusive é uma pessoa. Inclusive. Pá, não sei. Mas tu disseres inclusive, já estás a mudar a prosódia. Sabes porquê? Sabes qual é a minha lógica? É que eu estou a pensar na palavra chimpanzé. Mas aí chimpanzé, a sílaba tónica é a última. Chimpanzé. Porquê? Porque é o que nós dizemos com maior volume. Sim. Mas seres Chico, qual é que é a sílaba tónica? É o Chi. É o Chi, sim. E tu disseste Chico da mesma forma, chimpanzé. Mas tem a ver com... Não disseste Chico! Não, eu sei. Mas nós só conseguimos ver mesmo... a minha questão é, sim, apareceu o Zé, matou este Chi. E este Zé, e este... inclusive matou este Z. Não, mas não matou, repara bem, tu dizes inclusive, o I continua a ser a sílaba mais... sim. Muitas vezes, nós quando no dia-a-dia estamos a olhar para a maneira como nós pronunciamos e nem sempre temos a certeza onde é que está a sílaba tónica. Mas, por exemplo, o que é que os linguistas fazem? Gravam mesmo e vão ver a onda sonora, e quando tu dizes inclusive, o volume está no I, não no E. Apesar da vogal ser aberta. Para que aquele acento fosse lógico, nós tínhamos de dizer algo como inclusive, mesmo assim, com um grande acento sonoro no último E. Ok, vamos ver aqui exemplos de dupla prosódia. Aí sim, com a sílaba tónica muda, não é a mesma coisa, ou seja, enquanto que inclusive é o que muda é se a vogal é E ou é E, neste caso tu vais mesmo dar exemplos, se bem percebi, de palavras em que a sílaba tónica anda a variar. Exatamente. Tens toda a razão. E são úteis para quem escreve músicas, imagino eu. Tu às vezes precisas encaixar. Exatamente. Daí, por isso é que eu digo sempre que não precisas de escolher uma enquanto pessoa. Sim. Tu podes numa música usar inclusive e rimar com possessivo e rimar inclusive e rimar com chimpanzé. Sim, estou a perceber. E sim, não faz ti uma pessoa tipo, este gajo é para... Não tens que escolher uma. Mas nesses casos, principalmente em que a sílaba tónica varia, eu penso que é útil para músicos. E é útil também até para poetas como o Camões, que também precisava de acertar com os acentos no sítio certo. Mas diz-me lá então alguns exemplos. Vou dizer... acrobata, que
originalmente é acróbata. Quase ninguém não, vamos ser sinceros, ninguém diz acróbata, não é? Ninguém diz acróbata. E vou ler aqui algo que diz: em suma, a forma correta moderna é efetivamente acrobata, que em Portugal costuma articular-se como acrobata. A pronúncia acróbata, historicamente mais correta, está hoje esquecida, a ponto-se a figurar errónea. E agora deixa aqui só dizer que no Priberan, acróbata ainda aparece. E depois aparece pouco usado acrobata. E isto não me parece muito real da vida, sim, é verdade. Na vida, na sociedade. Sem querer desculpar os dicionários, mas a verdade é que os dicionários fazem um bom trabalho de recolher o que acontece. A verdade, se uma palavra foi dita ao longo da história de determinada maneira, os dicionários costumam recolhê-la, mas muitas vezes perdem-se. Essas palavras passam a pronunciar-se de outra maneira. Esse é um dos casos em que os falantes, que no caso da prosódia são soberanos, se quisermos, os falantes deitaram fora uma forma de dizer a palavra e passaram a dizer sempre de outra forma. Aí eu acho que nem sequer um músico, acho que não conseguias pôr numa música acróbata. Acho que não seria assim muito... Quase toda a gente iria estranhar. Exatamente. E é a palavra original. Supostamente original, sim, mas do grego ao português, espanhol, francês, as palavras mudaram de maneira... Nós temos palavras como democracia, que nós em Portugal dizemos sempre democracia, e os nossos colegas espanhóis, os nossos amigos espanhóis, dizem democracia. A origem é a mesma. Onde está a sílaba tónica muda. As palavras têm percursos diferentes que não se pode deduzir de forma lógica. Nós não podemos dizer todas as palavras que vêm do grego que pronunciam-se assim. Algumas foram por um caminho, outras foram por outro. E algumas ficaram ainda indecisas. Não sei se tens mais exemplos. Tenho. Hieróglifo. Essa é daquelas que está, digamos, ainda não há o júri, se quisermos, ainda não decidiu. Pode ser que ao longo do tempo uma delas se torne mais, digamos, mais comum, outra não, mas para já as duas são comuns. Então vamos a algo que também está a ser debatido, mas antes disso eu quero pôr aqui na mesa a grande gafe que é rubrica. Porquê é que faz tanta confusão às pessoas essa cena de não existe rúbrica, só existe rubrica? Assim, para explicar porque é que faz tanta confusão, convém dizer que a tendência... Nós estamos agora a falar de palavras que têm dupla prosódia e que existem. Nós demos alguns exemplos e podemos dar mais. Mas a verdade é que a nossa tendência de falantes, enquanto comunidade, se quisermos, não tanto na questão da vogal ser aberta ou fechada, isso é outra coisa. Houve agora uma grande polémica, por exemplo, com a questão de como é que se pronuncia a palavra vacina. Há pessoas que dizem vacina, outras dizem vacina, mas a verdade é que todos põem a sílaba no i. Todos dizem vacina ou vacina. Ninguém diz vacina. Ou seja... A tendência dos falantes é para deixar haver uma certa, digamos, uma certa liberdade na questão da maneira como se pronuncia a vogal, mas quanto à sílaba tónica, a sílaba acaba mais tarde ou mais cedo por se prender numa das formas. Ou seja, o acrobata matou o acróbata. Se calhar o hieróglifo vai matar o hieróglifo, não sabemos, vamos ver no futuro. Por isso, por causa disto, quem escreve dicionários, quem escreve gramáticas, quem tenta escrever os materiais escolares, costuma querer decidir-se por um deles. E no caso da rubrica, que há falantes que dizem rúbrica e outros que dizem rubrica, o que está nos livros e o que é parte do padrão é a rubrica, sem acento, ou seja, com a sílaba tónica na segunda sílaba. Mas isto para levar... Mas pode mudar. Para levar à palavra tulipa, Sim. Que neste momento está a ser debatida, ainda não está totalmente oficial, mas já muitos dicionários aceitam. Sim, enquanto no rubrica não vamos encontrar dicionários que aceitem rubrica, há muitos... No caso da tulipa ou tulipa, temos esta variação reconhecida oficialmente, mas também acredito que com o passar do tempo, uma destas formas, naturalmente, não porque alguém disse que é assim, isto raramente funciona assim. É muito difícil nós chegarmos a uma comunidade de falantes que são milhões e milhões, só em Portugal somos 10 milhões, há outros países que também falam português, muito maiores, mas mesmo olhando só para Portugal... Os falantes, nós não funcionamos não chega um chefe da língua que diz vamos todos passar a pronunciar tulipa ou tulipa. Não é assim que funciona. Os professores tentam indicar como é que está nos dicionários, como é que é o padrão, mas mesmo assim só conseguem chegar até determinado ponto. Os falantes, no fundo, é que são o júri. Os falantes é que são o... Mas dá a entender que há aqui palavras VIP.
Há palavras que chegam ali à porta. Sim. Tulipa, podes entrar. Rúbrica, está a ver aqui com o chapéu, não entras. Mas é uma boa descrição do que acontece, podemos concordar ou não, mas é uma descrição bastante realista do que acontece quando estamos a discutir o que é correto ou não na língua. Há de facto palavras que ficam com o ar passam a ser consideradas corretas e outras não, sem que haja uma lógica prévia que nós possamos. A história das palavras não serve, porque mudam. Qual é que é dita de forma pela maioria das pessoas, também não é propriamente assim que se decide, porque essa maioria rapidamente muda. Portanto, o que estás a dizer... Mas são ambas essas, eu acho que são ambas. Ou seja, estes casos todos que tenho aqui, Oceania, está aqui Balcãs, tem Ambrósia. Pronto. Ambrósia, enfim, eu penso que a Ambrósia já... Sim, mas diz. Não, mas isto para dizer o quê? Que eu creio que esta situação dúbia de haver uma situação dupla... Não quer dizer que seja tudo pela mesma razão. Não. Pode haver a razão de, historicamente, é debatível, de não saber-se bem a origem. Mas os falantes, entretanto, até já decidiram outra coisa e já não... E por essa razão dos falantes, que é uma mutação, e dos falantes, e de algo que ainda não falámos aqui, que é os escritores. Sim. Porque também estamos a falar, não estamos só a falar da forma oral, estamos a falar de algo que se mete acento ou tira-se um acento. Há casos até, como por exemplo o caso de logótipo, que vamos encontrar na escrita quase sempre escrito logótipo, com acento naquele O. Mas na oralidade, se calhar a grande maioria das pessoas já diz logótipo. Está aqui uma variação que a escrita está aí por um caminho e a oralidade por outro. Mas se todos passarmos a dizer logótipo, a escrita vai ter de se adaptar, porque digamos que a acentuação em português depende da maneira como nós pronunciamos por exemplo, a palavra. Está aqui. Podes dizer crisântemo ou crisantemo. Sim, essa... Eu não sei que palavra é esta. Como é que esta palavra chega à porta da discoteca e entra logo, pode ter duas. Mas e rúbrica, que é usada muito mais vezes que crisântemo. Sim, é verdade. Vocês não estão a ouvir o que é que as pessoas andam a falar? Sim, Crisântemo. Crisantemo. Teve um primo meu que disse crisantemo. Ouvi duas pessoas. Pode entrar, duas opções. Samuel, a verdade é que a definição do que é o padrão da língua é muito parecida, a maneira como funciona é muito parecida com a entrada numa discoteca, porque tem muito que ver, a sério, porque tem muito que ver com o prestígio dos falantes, com o prestígio da palavra. Nós podemos não gostar desta realidade, ou podemos achar que podia ser outra, mas isto é assim em muitas línguas. O que é que uma pessoa pode fazer para tentar dar um bocadinho mais de liberdade à língua se quiser? Primeiro, reconhecer que existe o padrão, que é o que é ensinado na escola, é o que é ensinado aos falantes estrangeiros, que vão querer saber como é que pronunciam as palavras, e a maior parte das pessoas diz assim, e há outras pessoas que dizem assado. Ou seja, o padrão vai sempre existir. Todas as línguas na Europa, pelo menos, têm esse padrão. Mas podemos, como estamos a fazer, olhar para um pouco mais a fundo, ou seja, olhar com mais atenção para esta variação. Estas variações são interessantes e podem levar a mudanças. Ou seja, nós podemos chegar daqui a 50 anos, se estivermos cá, podemos conversar nessa altura, pode dar-se o caso nos livros já aparecer que a palavra certa é rúbrica. Isto acontece, não é um drama, como algumas pessoas... ou seja, os falantes podem acabar por decidir que rúbrica, que depois vai ter um acento, passa a ser a palavra que entra na discoteca. Neste momento não é. Podemos achar que é uma injustiça, mas de facto não é. Qualquer professor português vai corrigir a rúbrica. Uma palavra muito semelhante, por exemplo, rúbrica, ok. Ouve-se assim 50-50, diria... Pronto, há muita gente que diz rúbrica, muita gente diz rubrica. Mas... pudica, ninguém diz pudica. Sim, é ou uma minoria é uma minoria muito mais pequena que diz a forma correta, que é pudica, e quase toda a gente diz pudica. Sim. Que é que estamos à espera? Chega a discoteca é barrada. Eu não sei, neste momento não fui ver nos dicionários o que é que aparece, mas eu diria que deve ter as duas formas, púdica com acento e sem acento, e aí os falantes, para o horror de algumas pessoas, que estão dentro da discoteca e só querem dar-se com algumas das pessoas, para o horror de algumas pessoas, ficam a achar que não devia ser assim, porque não era assim antigamente, mas de facto o critério histórico é muito frágil, porque a língua é feita pelos falantes. Não é... E nós já falámos disso. Não é qualquer utilização. Eu se agora se chegasse aqui e dissesse eu agora quero passar a dizer história em vez de história. Isso é um disparate. Sim. Não é isso que acontece. Agora, a verdade é que os falantes, por algum motivo, e é muito difícil perceber a maneira como isto funciona, os falantes estão aí por um caminho e nós podemos hesitar,
E eu acho que é bom que nós não vamos a correr atrás de qualquer alteração que surja agora, mas se a alteração já é antiga, já é sistemática, existe há não sei quanto tempo, é dita assim por não sei quantas pessoas, porque é que não devemos deixar entrar na discoteca? Não há problema. Portanto, é só uma questão de ter alguma hesitação inicial, mas reconhecer que os falantes são soberanos. Os falantes, no seu conjunto, são os soberanos. Queria dar aqui outros exemplos para também vermos aqui uma situação engraçada, que é projétil ou projetil, réptil ou reptil, que acaba por afetar os plurais. Sim. Projéteis, projéteis, projetil, projetis. Réptil, répteis, reptil, reptis. Sim. Nesse caso do réptil, eu penso que já está quase, digamos, definido pela comunidade, que é réptil, que é o mais comum, aparecendo ainda nos dicionários de outra forma, tal como projéteis, penso eu, projétil, mas existe esta diferença que nos mostra, é uma curiosidade da nossa língua, que nos mostra como o plural depende da sílaba tónica, porque repara, as sílabas, as vogais vão-se dizer da mesma maneira. Exatamente. Mas é só o sítio onde nós pomos, no fundo, todos os falantes têm um pouco de músico, porque estão a ver onde é que está o acento da maneira como nós, o acento da palavra no sentido musical, se quisermos, não no sentido gráfico. Sim. E eu queria aqui agora salientar uma cena que eu descobri, que eu nem sabia, porque aqui a irmos ao que é uma prosódia, que já falámos o que é o que estuda e o que diz, onde é que se acentua a palavra. Sim. E é mais ou menos isso que estamos a falar, mas também existe a outra palavra que é ortoépia, que é algo mais geral, que é a parte da gramática que ensina as regras da boa pronúncia. Sim. Pronúncia correta. E a parte mais linda de todas... Sim. A parte mais linda de todas é que a palavra que ensina as regras da boa pronúncia também tem dupla pronúncia, amigo. Podes dizer ortoépia ou ortoepia. Então eu pensei assim, primeiro pensei, esta palavra é hipócrita. Mas depois eu pensei assim, não, esta palavra é linda, porque ela transmite mesmo aquilo que eu defendo, que é a pronúncia correta pode ser plural. Exatamente, esse é um bom lema para aquilo que estamos a dizer. Essa palavra vem nós temos ortografia, a maneira de escrever bem, e isso existe. Sim. Isso não, lá está, como a escrita é algo artificial, no sentido em que foi criado nos últimos... Nós somos, hoje em dia, quase todos os falantes da língua escrevem, quase todos. Há 100 anos, se calhar só uns 20% dos falantes da língua que escreviam. A escrita é algo que é aprendido de forma artificial na escola, com esforço, e tem regras prévias, ou seja, regras que são definidas e que depois são aplicadas. A oralidade não. Essa palavra, ortoepia, essa palavra no fundo foi uma tentativa, ou representa uma tentativa de passar para a oralidade essas regras prévias da ortografia. Só que não funciona tão bem, porque na verdade a maneira como nós pronunciamos em qualquer língua que tenha milhões de falantes como é o português, a maneira como as palavras se pronunciam, principalmente no que toca se a vogal se diz A ou A ou E ou I, não tanto o acento, mas mais estas diferenças de vogal, esta maneira varia muito. Ou seja, todas as línguas são assim. Nós temos tendência para achar que a maneira correta de pronunciar é a maneira como algumas pessoas, em algumas cidades, falam, em alguns contextos, mas a verdade é que há uma muito maior variação do que no caso da escrita. E esta variação é impossível de conter. Há quem tenha uma utopia de ter um país onde todos falam da mesma maneira, mas eu diria que isso não é uma utopia, isso é quase um pesadelo, porque na verdade até para um músico ou para alguém que usa a palavra falada, seria por exemplo, eu tenho só uma pequena crítica às vezes a fazer a alguns, não tanto aos atores em si, mas talvez uma certa tradição. Muitas vezes nós vemos representações, filmes ou séries na televisão onde todos falam da mesma maneira, mesmo que estejam em Trás-os-Montes, estejam no Alentejo, sejam pessoas que vivem em qualquer zona da cidade, todos parecem falar da mesma maneira. Isso é irrealista, não é assim que as coisas funcionam. Há outras culturas que têm a tradição de pedir aos atores que tentem fazer esse esforço de
pintar as personagens também com a maneira como falam. E isso não acontece tanto em Portugal. Já vai acontecendo de vez em quando, lá encontramos algum, mas é pena, porque na verdade estas mudanças, esta variação não é perigosa. Há pouco estávamos a falar da maneira... A sílaba tónica costuma sempre ser bastante, como é que eu ia dizer, bastante sólida, raramente muda, exceto nestes casos que nós estivemos aqui a discutir e hoje foi precisamente sobre isso. Mas no resto, da maneira como nós dizemos os X, ou como é que dizemos os As, ou como é que dizemos os Es, nós entendemos, temos a ter um bocadinho mais de tolerância em relação à pronúncia das outras pessoas. Eu tenho familiares que falam de uma maneira, tenho outros familiares que falam de outra, tenho a minha mulher vem do Alentejo e fala, os pais dela falam de uma maneira, os meus pais vêm de outra zona e falam de outra, e isto eu acho que é uma riqueza da nossa língua. E vi aqui também amnésia e amnesia. Sim. Que eu por acaso também não sabia. Sim, há muitas dessas que depois nós não sabemos. E também às vezes há diferenças até que são profissionais. Há palavras que os médicos dizem de uma maneira e nós todos dizemos de outra. Boémia ou boemia. E eu aqui tentei encontrar o masculino e por acaso não consegui, pá. Masculino de quê? De boemia? Porque boémia pode ser um adjetivo, mas também pode ser aquilo. Estás a perceber? O que é que, ou seja, boémia em geral será aquele ambiente boémio, pode ser assim. Boémio. Pois estou a perceber. Sim, boémio neste caso, ou seja, o adjetivo é então, masculino. Se boémia pode ser boemia, parece que boémio. Já percebi. Boemio. Parece que boemio. Não funciona. Parece que não funciona, não é? Não, nesse caso. Não encontrei, juro que não encontrei. No adjetivo, penso eu nunca tinha pensado nessa palavra, e é curioso, mas no adjetivo nós dizemos sempre da mesma maneira. E também no nome. Eu acho que boemia já não. Já não. Também acho. E então, em relação. Um bocado para concluir, ou inclusive, Sim. Qual é que seria a tua posição em relação a isso? É assim, a não ser que digas a palavra mesmo com a sílaba tónica na última sílaba, que eu acho que seria raríssimo e não é muito fácil, inclusive eu diria que se tu queres mesmo marcar que aquela vogal é aberta por algum motivo, põe-se o acento grave para marcar a pronúncia. Não é obrigatório, o acento grave não é obrigatório neste caso. Por outro lado, simplesmente queres pronunciar a palavra com o E aberto, força, não há problema nenhum e não é preciso marcar, porque como não estamos a falar da sílaba tónica, simplesmente podemos pronunciar com o E aberto e a sílaba tónica continua a ser o I. E isto leva a uma outra questão, que é, se damos valor aos falantes... Sim. Os escritores, os escreventes, as pessoas que escrevem essas palavras... Não têm voto na matéria? Tem. Ou é mais tricky, por assim dizer? De não, estás a pôr este acento é mesmo. Epá, desculpa lá, mas não posso aceitar. A razão porque é curioso. Sim. Porque hoje em dia é uma excelente ferramenta para tu saberes como é que o mundo se anda a exprimir. Através da internet, com pesquisas inteligentes e aterrissadas. Se calhar antigamente era tipo, epá, eu não tenho ouvido nada, não tenho ouvido ninguém a dizer Madagascar, então não vai entrar. Agora não, agora consegues pesquisar e ver como é que as pessoas também escrevem. E se tu pesquisares, inclusive com o acento, vais ser surpreendido por um grande número de pessoas que escrevem com acento. Com acento. Mesmo advogados e tudo. Não é isso. Mas porque é que eu acho que isso é um erro e não diria o mesmo da pronúncia? Porque, como já discutimos várias vezes nestes episódios, se há uma maneira de dizer que que vem sendo a ser desenvolvida, enfim, vamos ter de aceitar que os falantes são soberanos. No caso, a escrita é diferente precisamente porque a escrita é aprendida de forma artificial na escola, com as regras que já estão definidas previamente. E nós vamos ter de ensinar, porque senão as pessoas não sabiam escrever. Eu às vezes digo como exemplo, eu posso pôr uma criança, se eu puser uma criança a viver com adultos a falar, a criança vai aprender a falar. Se eu puser numa biblioteca com livros, não vai aprender a ler. Porquê? Porque a escrita vai ter de ser aprendida com regras prévias que são transmitidas. A fala não, ninguém vai aprender a falar a sua própria língua, porque alguém disse isto é assim, isto é assado. Por isso, são mesmo campos um pouco diferentes e que eu tenho mais tendência para achar que podemos dizer, apesar de muitas pessoas dizerem inclusive é com acento, aquilo continua a ser um erro, porque aquele acento marca a sílaba tónica, não marca a vogal. No caso da oralidade já é outro. Estou a perceber. Então, ok, eu alinharia no que acabaste de dizer, encarando inclusive, mas escrito de forma sem o acento, encararia como
um falso regionalismo. Porque é como metermos vacina na mesa. Pôr vacina na mesa sem acento e alguém do Porto olha para aquilo e diz vacina. Sim. Pronto. Sim, e eu aqui ser. tipo, olha, inclusive, Exatamente. não tem acento e eu digo inclusive. Como também... Vou encarar como um falso regionalismo. E nem precisa ser, e acho que é uma boa maneira de ver isto, ou até mesmo como uma daquelas palavras como padeiro, em que uma pessoa diz o A aberto e não põe lá o acento também. Mas eu até diria que o falso regionalismo é uma boa descrição, porque há pessoas que dizem inclusive. Não, e há outras claro. pessoas que dizem inclusive. Portanto, não sendo um regionalismo, se calhar é uma opção que nós temos de pronunciar de uma maneira ou de outra, sem precisar de pôr o acento. E não é problemático porque estamos a querer dizer a mesma coisa. Seja inclusive ou inclusive, estamos a querer dizer a mesma coisa. Porque no que consta a acentuação e o que o acordo ortográfico já fez aqui situações que eu também, se tivesse que votar, aí talvez pela primeira vez iriam ver o meu lado ligeiramente mais conservador, que seria quando tiraram os acentos à palavra para, por exemplo. Sim, aí é uma das razões porque eu acho que o acordo ortográfico tem graves problemas técnicos, nem só uma questão de se vale a pena ou não. Eu às vezes digo em relação ao acordo ortográfico que eu sempre li livros brasileiros e não... As diferenças que existiam e que não me impediam de ler. Sim. Portanto, eu acho que não era preciso andarmos ali a mexer por causa disso. Agora, esse é um dos casos muito concretos em que há ruído na comunicação quando nós vemos... Samuel para pensar. Exatamente. Samuel para pensar. É um dos erros técnicos do acordo ortográfico que há, e nesse caso, independentemente de tudo o resto, isso devia ser alterado. O acento em para ajuda-nos a ler melhor porque faz uma distinção. A sílaba é tónica sempre, quer dizer, enfim, tecnicamente podíamos agora discutir isso, mas nós conseguimos distinguir aí o para do para naquela sílaba. Sem o acento temos muito mais dificuldade, mesmo pelo contexto, de perceber como é que se lê aquela palavra. Há palavras que nós lemos pelo contexto. Diz de uma maneira assim, diz de outra maneira, e nós percebemos que depende. Eu digo, eu gosto de ti, e falo de o gosto das pessoas. E ninguém tem dúvida quando é que eu digo de uma maneira ou de outra, porque tem a ver com o contexto. No caso do para, nós precisamos daquele acento. Temos cá em Portugal, no caso do Brasil, como a pronúncia é praticamente igual, igual mesmo, eles não precisam daquele acento. Nós temos esta diferença entre para, e por isso precisamos do acento para conseguir perceber algo. Então estamos de acordo nesse lado mais conservador, mas pronto, sim. Também é para equilibrarmos aqui. Sim, isto não é uma questão só de ser conservador, não, é uma questão de pensarmos nas coisas, é o que estamos a fazer, e pensarmos um pouco, discutir. Olha, para finalizar, e isto aqui até é um tema geral, nem é tema nenhum, isto aqui é uma espécie de recado. Que eu muitas vezes em pesquisas minhas de ver artigos tais como tu, também fazes bastantes artigos para várias coisas sobre a língua portuguesa, mas eu não gosto nada de ver manchetes. Eu sei que às vezes é um bocado aquele clickbait, aquela cena sensacionalista de tentarmos ir ver, mas a meu ver vai mesmo contra, é o oposto daquilo que eu defendo. E muitas vezes encontramos assim 6 erros de português que afetam a sua reputação. Afetam a sua reputação aonde? A minha reputação de pasteleiro. Na discoteca. Eu vou deixar de ser um bom pasteleiro se disser inclusive. Não, há certas profissões onde a língua portuguesa é especialmente importante. Onde pronto, isto, sim. Aí está bem. Se você for um linguista. Ou um advogado. E mesmo assim eu não diria isso. Sim, 18 erros de portugueses frequentes que mancham a sua imagem. Mas isto é mesmo clickbait, como estava a dizer, porque a verdade é que as pessoas... O que é que acontece quando vêm estes títulos? Pensam, se calhar eu digo estes erros, tenho de ver, que é para ter a certeza que não os dou. É uma forma de levar as pessoas a ler esses textos. Eu percebo. Como é que eu dizer? Sublinha muito a questão do erro, e eu não gosto assim tanto de sublinhar a questão do erro, e mais se calhar a questão das possibilidades que a língua dá. Mas, digamos, tem lugar na maneira como nós falamos da língua. Faz parte. Não é se calhar o nosso caminho que nós estamos a fazer aqui. Exatamente. Eu não estou a dizer que não é realista, eu estou a dizer que pessoas que pensam assim... eu penso mesmo o oposto, porque depois até vamos aqui só ler uma situação introdutória em relação a um desses artigos. Erros linguísticos como houveram pessoas que faltaram, ninguém se absteu, foi uma perca de tempo, tu fostes à reunião, não só mancham a nossa imagem, como também pode fazer-nos perder em poucos segundos um bom negócio, um bom emprego e até um relacionamento. É esta a mensagem que tu queres passar. Mas atenção, a mensagem... Se é assim, tiver com uma rapariga a dizer foi uma perca de tempo. Olha, tchau, pagas o jantar, não vamos ter futuro nisto.
A sério, que nós. É a mensagem que és passar. Mas a verdade é que as pessoas muitas vezes comportam-se assim, não só com a língua, com a roupa, ou seja, as pessoas são muito. Avaliam muito os outros, tu sabes disso, infelizmente. Agora, se nós queremos estar a sublinhar isso, ou queremos combater um pouco essa forma de ver, isso já é uma escolha de cada um de nós. Muito bem, então olha, acabámos mais um programa, foi um prazer ter-te aqui, Marco. Foi meu, obrigado. E assim nos despedimos e ficámos a saber que inclusive ou inclusive não precisas de escolher uma e pôr a outra de lado. Não, o que é bonito é poder dizer as coisas assim ou assado. Fiquem bem.